Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Gestão e Liderança. Hoje vamos conversar sobre um tema fundamental para quem está à frente de equipes: comunicação assertiva na liderança. É a base de tudo. Se você lidera pessoas, já deve ter percebido que saber se comunicar com clareza, empatia e objetividade é tão importante quanto qualquer ferramenta de gestão. Como eu disse, isso é a base de tudo. E mais do que isso, é a forma como você se comunica que tem um impacto direto no engajamento da equipe, na produtividade, no clima da equipe. Então, tudo inicia com assertividade. Bom, vamos começar pelo conceito. Afinal, o que é a comunicação assertiva? É a habilidade de expressar ideias, sentimentos e necessidades de maneira clara e firme, sem ser agressivo, sem se omitir. É saber se posicionar com respeito, mesmo em situações difíceis, mantendo o foco na solução e não no confronto. O objetivo é esse, a solução. Em outras palavras, é o equilíbrio entre dizer o que precisa ser dito e manter um bom relacionamento. Parece simples, mas sabemos que não é. Na prática, exige muita paciência e muito treinamento para isso. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Bem, já que vamos falar de desenvolvimento, o primeiro passo para desenvolver essa habilidade está no autoconhecimento. É essencial que o líder conheça os seus próprios limites, gatilhos emocionais, estilos de comunicação, porque só assim é possível ter mais controle nas interações, principalmente em momentos de pressão. Quando o líder compreende que reage diante de críticas, atrasos, mudanças inesperadas, ele ganha uma autonomia para escolher como responder, ao invés de reagir por impulso. Sabe quando você não pensa, você não analisa o que está acontecendo e reage? É a falta do autoconhecimento. Agora vamos a algumas estratégias práticas que facilitam a comunicação assertiva no dia a dia da liderança. Bom, fale com clareza e objetividade, evite rodeios, mensagens que o time não entende muito bem o que você quer dizer. O time precisa entender exatamente o que você espera. Evite julgamentos e generalizações, frases como você sempre atrasa, aqui ninguém se dedica. Tudo isso, quando é muito amplo, é simples, a equipe ela acaba se desmotivando. Então, tem que ser específico, o fato ocorreu, como ocorreu, isso gera uma comunicação assertiva. Utilize mensagens em primeira pessoa, troque, você entregou no prazo errado, ou pelo quê? Percebi que o prazo não foi cumprido. E isso impactou numa próxima etapa. Então, o foco muda da acusação para o efeito da ação. Pratique a escutativa. Como? Preste atenção de verdade no que o outro está dizendo, sem interromper ou pensar na resposta enquanto escuta. Não, primeiro escuta e depois você vai responder. A pessoa precisa ser ouvida, só isso. E quando falamos em conflitos? Sempre são inevitáveis quando se trata de pessoas. Onde há pessoas, há diferentes opiniões. E a liderança assertiva não evita os conflitos, mas aprende a mediá-lo com equilíbrio. Então, ao lidar com tensões na equipe, a postura ideal é buscar o diálogo, sem tomar partido imediato, escutar os envolvidos, validar os sentimentos, esclarecer os fatos, conduz a conversa de uma solução conjunta. Os líderes que sabem comunicar de forma respeitosa durante os conflitos constroem credibilidade. E o que acontece? Reforça a cultura de confiança no time. Um ponto essencial aqui é o feedback assertivo. O feedback não precisa ser um momento tenso. Quando tem que ser aplicado, ele tem que ser uma ferramenta poderosa de crescimento. E isso, como que a gente estrutura? Primeiro, use a estrutura do contexto, o comportamento observado, o impacto que tem e uma sugestão de melhoria. E um acordo. Eu gosto de acordar o que vai ser cumprido depois dessa conversa. Por exemplo, na apresentação de ontem, percebi que você interrompeu algumas falas da equipe. Isso gerou certo desconforto e quebrou o ritmo da discussão. Que tal observar esse ponto nas próximas reuniões?
Percebe que essa forma de conduzir a conversa, pontuou o que não foi interessante nesse momento e o que deveria ser mudado. Esse tipo de retorno constrange e estimula o desenvolvimento. Enfim, para criar um ambiente com a comunicação assertiva e que torne uma cultura, começa por você, líder. É você que será o exemplo. Sua equipe observa suas atitudes o tempo todo. Se você conduz conversas com respeito, com diálogo e corrige falhas com clareza e equilíbrio, você está construindo esse modelo. Então, a sua equipe assertiva, a sua comunicação, ela vai se tornar uma equipe assertiva, porque ela precisa. Vou cortar. A comunicação assertiva precisa ser constante, não algo que acontece só em conversas difíceis. Estimule o hábito do feedback, celebre os acertos, trate os erros com processo de aprendizagem. Não precisa sofrer tanto com os erros. Nem sempre nós temos controle de tudo. Bom, encerrando nossa conversa, a comunicação assertiva realmente é uma competência que precisa ser desenvolvida. Ela reduz ruídos, fortalece relações, aumenta a confiança e contribui diretamente para os resultados. Agora, que tal escolher uma conversa ou uma situação do seu dia a dia para colocar isso em prática? É isso, nos falamos no próximo episódio. Até lá!